mais silenciosa a ameaça à vida de uma pessoa idosa não for a falência do seu próprio corpo ou a perda da memória, Pois. mas sim a exaustão absoluta, o colapso total da pessoa que tenta mantê-la viva todos os dias. Bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje temos uma missão muito clara. Sem dúvida. E é uma missão urgente para quem nos ouve, porque mexe com uma ferida aberta que a nossa sociedade raramente quer encarar. Exatamente. Nós tivemos a mergulhar numa série de fontes complexas, manuais de formação em saúde mental, diretrizes de intervenção psicológica e documentos sobre o envelhecimento ativo. E o que salta à vista, pronto, não é só a demência ou o declínio físico. É uma crise silenciosa. O risco extremo de burnout enfrentado por quem cuida. Porque, repara, isto contaria a narrativa romantizada que temos sobre o dever e o amor familiar, não é? Tica, é quase como uma engenharia. Certo? Alguém parte um braço, o ecrã do raio-x mostra aquela linha branca e irregular no osso e o médico simplesmente aponta e diz: ora, aqui está o problema. É binário. Está partido ou não está? E a beleza do osso partido, se é que lhe podemos chamar assim, é que a solução é óbvia. Engessa-se, imobiliza-se e pronto, o corpo faz o resto. Pois é limpo. É uma visão incrivelmente limpa e reconfortante da saúde, porque é visível, mensurável e, acima de tudo, isolada. O osso partido não afeta diretamente o sistema imunitário da pessoa que está sentada ao lado do paciente na sala de espera. Mas quando damos um passo para dentro do mundo da saúde mental e do envelhecimento bem, essa máquina de raio-x deixa de funcionar por completo. A paisagem diagnóstica torna-se turva. E o envelhecimento nunca é um processo mecânico que acontece a uma única pessoa no vácuo. É um ecossistema. No ecossistema, gosto dessa palavra, É mesmo. Quando a mente ou o corpo de alguém começa a falhar, as ondas de choque propagam-se pela família, pelas instituições, pela rede de saúde. Compreender o esgotamento destas redes exige perceber não apenas os sintomas superficiais, mas a cascata biológica e psicológica que leva um cuidador a quebrar. Ok, vamos desconstruir isto para quem nos ouve. Antes de olharmos para quem segura a estrutura, temos de perceber o terreno. O que significa realmente ter saúde mental numa fase avançada da vida? Uhum. Porque a percepção geral ainda é muito ancorada na ideia de que ter saúde é não estar doente. Se não há um diagnóstico de Alzheimer, então está tudo bem. Pois, mas a Organização Mundial de Saúde e a própria prática clínica contrariam frontalmente essa visão passiva. A saúde mental é um estado subjetivo de bem-estar. Subjetivo. Exato. É a capacidade de uma pessoa perceber a sua própria competência, de ter autonomia sobre as suas escolhas diárias, de conseguir lidar com o stress e manter relações sociais que tragam significado. Portanto, é ativo. Muito ativo. É uma vitalidade psicológica e não um mero vazio onde a doença não se manifestou. E é aqui que entra o modelo biopsicossocial. A biologia, a psicologia e a sociedade, tudo no mesmo caldeirão. Precisamente, porque separar estes elementos cria pontos cegos fatais. A biologia dá-nos a genética e a neuroquímica. A psicologia traz a história de vida, a forma como uma pessoa processa o luto ou a perda de identidade ao reformar-se. E o fator social é o ambiente em redor. Sem dúvida. O isolamento arquitetónico de viver num quarto andar sem elevador, a pobreza, a falta de rede de apoio. Uma depressão profunda num idoso pode não ter origem num desequilíbrio químico primário do cérebro. Pode ser apenas solidão. Sim, pode ser simplesmente o facto de viver com uma pensão de miséria e não falar com outro ser humano há 3 semanas. E isso obriga a uma distinção clínica vital que encontramos nas nossas fontes, a diferença entre doença mental, transtorno mental e síndrome. É uma categorização muito importante. É uma categorização que muda a forma como olhamos para o sofrimento. Deixe-me usar uma analogia tecnológica para o nosso ouvinte. Vamos imaginar que o nosso cérebro e a nossa mente são um computador. Gosto dessa analogia. A doença mental, como a doença de Alzheimer, é um problema no hardware. Há uma causa orgânica, física e identificável. Uma peça do cérebro está literalmente a deteriorar-se. Existem placas a acumular-se nos neurónios. É previsível. Certo. O transtorno mental, por outro lado, como a depressão major ou a ansiedade generalizada, seria um conflito de software.
O computador fica lento. Exatamente. Fica incrivelmente lento, bloqueia a meio de tarefas simples, causando um sofrimento agudo ao utilizador. Mas se abrirmos a máquina, não há uma peça partida evidente. O problema é multifatorial. Depende do ambiente, do histórico. Sim, de falhas no código emocional. Aqui não se fala tanto em trocar a peça defeituosa, mas sim em reescrever o código, fazer reabilitação e gestão para devolver a funcionalidade. E depois chegamos ao síndrome, que é quando o computador começa a sobreaquecer de forma alarmante, as ventoinhas disparam ao máximo e o sistema desliga-se de repente. Vemos o fumo a sair da máquina. Pois é. Sabemos perfeitamente que há um colapso, mas não conseguimos isolar um único programa culpado, porque é uma acumulação de processos abertos, de calor não dissipado e de falhas sistémicas em redor. O burnout é precisamente este fumo a sair da máquina. É o fumo, sem dúvida, e grande parte do nosso foco recairá nesse sobreaquecimento. Mas há um aspecto fascinante sobre o próprio conceito de envelhecimento nas fontes que alimentam este fogo. A expressão terceira idade. É um termo que usamos todos os dias. Usamos quase de forma administrativa, mas a sua raiz popularizante remonta a 1511, a um quadro do pintor renascentista Tiziano, ironicamente chamado As Três Idades do Homem. Ah, sim, a pintura dividia a vida humana em infância, maturidade apaixonada e uma velhice contemplativa, próxima da morte. Durante séculos o contrato social foi este. Trabalhava-se até aos 65 anos e a esperança de vida terminava pouco depois. Mas a biologia e a medicina estragaram, ou melhor, alteraram radicalmente esse quadro de Tiziano. Completamente. Hoje em dia, a demografia e a geriatria focam-se imenso na quarta idade, a fase a partir dos 80, 85 ou 90 anos. Criámos uma extensão da vida sem precedentes na história. O que significa que o declínio mental já não está colado à idade cronológica. Exato. O que destrói a mente não é fazer 80 anos, é chegar aos 80 anos e enfrentar a perda total de propósito, a diminuição da motivação diária e a invisibilidade social. E essa transição para a quarta idade cria um fenómeno novo. Temos uma geração inteira que sobrevive muito para além da sua autonomia física. E isso exige um nível de cuidado prolongado. Não é uma corrida de 100 metros. Não, não é. Nós vamos a falar de ajudar alguém a recuperar de uma cirurgia durante um mês. Estamos a falar de uma maratona de cuidados que pode durar 10 ou 15 anos. E quando o ecossistema colapsa sob o peso dessa maratona, os números que emergem dos relatórios são profundamente perturbadores. São estatísticas difíceis de digerir. Um quarto das pessoas idosas sofre de isolamento social crónico. Um quarto. E, num dado que me deixou completamente atónito, as fontes estimam que 1 em cada 6 idosos seja vítima de algum tipo de abuso. Pois. Físico, verbal, psicológico, financeiro ou negligência grave. E o elemento mais sombrio desta equação, a maior parte deste abuso vem dos próprios cuidadores. Isto levanta uma questão importante. Quando confrontados com esta estatística, o instinto humano é a condenação moral imediata. Ouvimos a palavra abuso e imaginamos um vilão cruel a maltratar uma pessoa vulnerável. Sim, é o instinto natural. Mas a psicologia clínica e a análise sistémica obrigam a olhar para o subtexto deste horror. Na esmagadora maioria dos casos em ambiente familiar, este abuso não nasce do sadismo. Nasce do colapso. Nasce da exaustão absoluta. Exaustão. Cuidar de alguém com uma demência profunda, alguém que talvez já não saiba quem somos, que apresenta comportamentos agressivos, que não dorme à noite, isto causa uma degradação lenta e impiedosa da paciência e da sanidade mental de quem cuida. Espera aí. Deixa-me fazer o papel do advogado do diabo por um momento. Força. Estamos a dizer que 1 em cada 6 idosos sofre abusos por parte de pessoas que deveriam ser a sua rede de segurança. Se começamos a justificar o abuso com a exaustão, não estamos simplesmente a desculpabilizar comportamentos criminosos, não corremos o risco de transformar o agressor na verdadeira vítima e apagar o sofrimento do idoso? Essa é a tensão mais crítica deste debate, sem dúvida. E a resposta é que a compreensão do mecanismo não equivale à absolvição legal ou moral. O abuso é inaceitável e tem de ser travado. Ponto. Certo. Mas, se queremos realmente preveni-lo, em vez de apenas puni-lo depois de acontecer, temos de dissecar a anatomia do agressor neste contexto.
Pensemos no perfil típico do cuidador informal. Um homem de 82 anos a cuidar da esposa com Alzheimer avançado. Que já tem a sua própria idade avançada. Exatamente. Ele próprio tem dores articulares crónicas, hipertensão, não dorme mais de 3 horas seguidas há 2 anos porque a esposa vagueia pela casa durante a noite, os amigos desapareceram, as parcas poupanças estão a esvair-se. É um cenário aterrador. Quando ocorre negligência neste cenário, raramente é premeditada. É uma negligência não intencional nascida da total falência de recursos físicos e cognitivos do marido. Ele literalmente já não tem energia celular para prestar o cuidado. E a sociedade atira o fardo para cima deles. Sim, e a sociedade falo suportada pelo idadismo, aquela discriminação estrutural contra as pessoas mais velhas. Que é um problema enorme. O idadismo assume que o idoso já não contribui, logo o seu cuidado é um problema privado da família, não uma responsabilidade do Estado ou da comunidade. Desvaloriza-se a vida do idoso e invisibiliza-se o trabalho hercúleo de quem o limpa e alimenta. O sistema coloca 2 pessoas frágeis num barco a meter água, recusa-se a enviar ajuda e depois finge surpresa quando um deles, num estado de pânico prolongado e privação de sono, perde o controle. É exatamente isso. E o impacto na linha da frente é arrasador. E aqui a coisa fica realmente interessante nas nossas fontes. O síndrome de burnout nestes cuidadores não é apenas um andar um bocadinho estressado. É fisiológico. A biologia destas pessoas muda. Sim. Depressão clínica severa, transtornos de ansiedade, explosões de raiva incontrolável. E do ponto de vista médico, o que acontece ao sistema imunitário é assustador. O corpo do cuidador entra num estado de hipervigilância, como se estivesse sob o ataque constante de um predador. O cortisol dispara. O cortisol dispara e o sistema imunitário simplesmente falha. Ficam vulneráveis a infecções oportunistas. Estão literalmente a dar a própria saúde para manter outra pessoa viva. E aqui entra o grande mito social. A solução mágica que as famílias muitas vezes procuram, cheias de culpa, a institucionalização. Para colocar num lar e pronto. A ideia de que colocar a pessoa num lar resolve o problema sistémico, transferindo a responsabilidade para profissionais capacitados. Mas a realidade dentro das instituições revela uma frente de batalha diferente, com riscos igualmente severos. Porque os cuidadores formais também sofrem. Imensos. Os profissionais de saúde e ação social que operam nestas estruturas enfrentam cargas físicas brutais e um ambiente emocionalmente drenante. E o fator mais destrutivo é frequentemente organizacional, rácios de utentes por funcionário completamente desfasados da realidade. Pois, quando o único funcionário tem de acordar, dar banho, vestir e alimentar 12 pessoas com limitações motoras e cognitivas, em menos de 2 horas, a humanidade do processo evapora-se. Passa a ser uma linha de montagem industrial. E a consequência clínica direta desse ambiente industrializado é um fenómeno neurológico de que as fontes falam, chamado fadiga por compaixão. É um termo aterrorizador, mas clinicamente muito preciso. Fadiga por compaixão. Como é que isso funciona exatamente no cérebro de um cuidador? Repara, imagina o quadro elétrico de uma casa, onde estão ligados demasiados eletrodomésticos de alto consumo ao mesmo tempo. O aquecedor, o forno, a máquina de lavar. Ok, estou a imaginar. Os fios começam a aquecer e o risco de um incêndio catastrófico é iminente. O que faz o sistema? O disjuntor dispara. Exato. O disjuntão dispara, a energia cai, tudo fica às escuras, mas a casa não arde. A fadiga por compaixão é o disjuntor do cérebro humano. Uau! Portanto, a empatia é o eletrodoméstico que gasta demasiada energia. Precisamente, o córtex pré-frontal e as redes de empatia no cérebro exigem imensa energia calórica e emocional. Quando o enfermeiro, o auxiliar, é bombardeado diariamente com o sofrimento crónico, o choro, a agressividade e a frustração de não ter tempo para fazer um bom trabalho, O sistema entra em curto-circuito. o sistema nervoso simpático entra em sobrecarga crítica. Para evitar um colapso psiquiátrico total, o cérebro do cuidador simplesmente corta a corrente da empatia. Desliga. A pessoa não se torna um monstro sem coração de um dia para o outro. É um mecanismo de defesa. Sim. Ela anestesia-se para conseguir entrar naquele edifício na manhã seguinte e fazer as tarefas mecânicas sem desabar a chorar. O problema é que, no escuro, sem a luz da empatia, o outro ser humano passa a ser visto apenas como um obstáculo. Um corpo pesado que tem de ser movido.
E é precisamente nesse estado de anestesia profunda que os níveis de negligência institucional e violência disparam. E nas dinâmicas familiares, esse disjuntor emocional também dispara. Especialmente agravado por algo que baralha completamente a estrutura psicológica, a inversão de papéis. É um fator de risco enorme. Nas fontes, vemos relatos de filhos na casa dos 60 anos, ainda inseridos no mercado de trabalho, subitamente obrigados a dar banho e a trocar fraldas aos pais na casa dos 90. E temos o inverso, que é incrivelmente doloroso. Pais octogenários a cuidar de filhos? Sim, pais já muito frágeis, que se veem como cuidadores exclusivos de filhos adultos com deficiências profundas ou doenças psiquiátricas graves. É uma panela de pressão, onde as restrições económicas sufocam qualquer via de escape. Mas, perante este diagnóstico todo, a intervenção psicológica e a saúde pública têm respostas estruturadas. Não é um beco sem saída. A prevenção exige intervir em duas frentes em simultâneo: proteger quem cuida e capacitar quem envelhece. Vamos falar de soluções práticas, então. Para os cuidadores, a diretriz principal é estilhaçar o isolamento. O heroísmo solitário é um caminho rápido para o burnout. É crucial a psicoeducação através de profissionais de saúde mental. Isso parece-me vital nas fontes, porque, lendo a aplicação prática disto, a psicoeducação não é apenas desabafar sobre o cansaço. O psicólogo atua quase como um arquiteto do ambiente familiar. Exatamente. Organiza as dinâmicas. O objetivo é destruir o perfeccionismo ilusório. Muitas famílias destroem-se porque acreditam que têm a obrigação de providenciar um nível de cuidado que é humanamente impossível sem ajuda. Redefinir expectativas é a primeira linha de tratamento. E a segunda, de vital importância, é o acesso a cuidados de alívio, o chamado respite care. Pausas regulares. Sim, são intervenções onde uma equipa externa, seja no domicílio ou num centro de dia especializado, substitui o cuidador principal por algumas horas regulares ou por um fim de semana inteiro. O propósito biológico disto é dar tempo para que os níveis de cortisol baixem. A máscara de oxigênio. Como na aviação, exatamente. O sistema nervoso tem de ter períodos de regulação fora do ambiente de alarme. Caso contrário, o eixo do stress consolida o dano imunitário. Mas vamos ser realistas por um momento para quem nos ouve. Esta ideia dos cuidados de alívio soa maravilhosa na teoria clínica. Mas como é que uma família comum, muitas vezes a viver da reforma mínima do idoso e do salário mínimo do cuidador, paga uma equipa de profissionais? Pois, Pagar para assumir os cuidados durante um fim de semana. Falar nisto sem abordar a realidade financeira parece um luxo teórico inalcançável para a grande maioria das pessoas em Portugal. e essa é a crítica essencial ao atual modelo de saúde, e as fontes refletem isso. Os cuidados de alívio não podem ser um serviço premium disponível apenas para quem tem capital. Claro, Quando a psiquiatria e a geriatria recomendam estas pausas vitais, estão implicitamente a gritar por redes comunitárias fortes e políticas de Estado. Se não existirem centros de dia públicos acessíveis ou equipas de apoio domiciliário subsidiadas, o Conselho Clínico esbarra na pobreza. O burnout torna-se assim uma doença agravada pela classe social. e do lado da pessoa idosa, como é que a intervenção direta nela alivia a carga de todo este ecossistema? Porque as abordagens clássicas focam-se muito no físico. Alimentação, exercício, remover os tapetes da sala para evitar quedas. Tudo isso prolonga a autonomia, o que é excelente. Claro, e quanto mais autónoma a pessoa for, menos o cuidador tem de intervir fisicamente. Mas a nível psicológico, as fontes mostram abordagens muito mais profundas do que apenas tentar que o idoso não caia. A terapia de reminiscência é um exemplo fascinante. A terapia de reminiscência é uma ferramenta clínica brilhante, porque subverte a ideia de que viver no passado é um sinal de estagnação. Para um idoso, aceder a memórias antigas, estruturá-las e partilhá-las não é uma fuga ao presente. É um exercício de identidade. É um exercício complexo de integração. Ao contar a sua história, o idoso processa traumas antigos, valida os seus triunfos e, fundamentalmente, recupera o seu papel como autor da sua própria narrativa, em vez de ser apenas um utente passivo a quem dizem a que horas deve comer ou dormir. E quando o idoso recupera esse sentido de identidade e utilidade, a apatia diminui. Sem dúvida. E um idoso menos apático é um idoso que interage de forma muito mais positiva com o seu cuidador,
reduzindo o atrito diário de forma dramática. E ainda se combina isso com a integração em grupos de artes criativas, música, contacto com outras gerações. O objetivo não é apenas passar o tempo, é manter a máquina cognitiva oleada. Mas tudo isto bate na parede da vontade política. Se ligarmos isto ao panorama geral, a literacia em saúde mental tem de ser um imperativo social. Prevenir o colapso dos cuidadores e o abandono dos idosos exige enfrentar aquele estigma duplo: o pavor que a sociedade tem de envelhecer e o pavor de lidar com a doença mental. Requer redesenhar as cidades para que não sejam uma prisão, assegurar que as pensões não forçam a escolha entre o pão e a medicação psiquiátrica. É uma teia vasta. Então, o que é que isto tudo significa para o nosso ouvinte? Depois de navegarmos por esta complexidade toda, a síntese impõe-se de forma clara. Envelhecer com dignidade não é um projeto individual de comer bem e fazer caminhadas. Não, de todo. É um esforço coletivo colossal. Exige proteger ferozmente a mente e o corpo das pessoas que prestam os cuidados. Sejam as filhas que dormem com um olho aberto há 3 anos, sejam os profissionais nos lares subfinanciados que tentam encontrar uma réstia de empatia no fundo do seu próprio cansaço. Eles são os pilares invisíveis da nossa sociedade. E se fecharmos os olhos e deixarmos que estes pilares desmoronem por exaustão, todo o edifício da dignidade humana cai com eles. E a evidência destas fontes conduz-nos a uma reflexão incontornável, um pensamento que eu gostava de deixar no horizonte de quem nos ouve. Força. Nós falamos do aumento da expectativa de vida até à 4ª idade, com o prolongamento extremo da vida e o encolhimento das redes familiares tradicionais, porque as famílias são mais curtas e estão espalhadas pelo globo. Será que no futuro o ato de cuidar deixará de ser um fardo atirado para os ombros de familiares exaustos? Será sustentável? Ou terá de passar a ser encarado como uma infraestrutura pública tão essencial quanto as estradas ou o fornecimento de água? Porque o cuidado é a verdadeira infraestrutura que mantém o tecido humano intacto. Uau! É uma reflexão imperativa para repensarmos a forma como nós próprios queremos e precisaremos de ser tratados no futuro. E terminamos assim esta exploração profunda. Um reconhecimento enorme a quem investiu o seu tempo connosco hoje. E um membrete final para quem nos ouve: prestem atenção aos cuidadores que orbitam a vossa vida. A empatia que lhes puderem oferecer é o combustível que os impede de ficar às escuras. Muito bem dito. Até à próxima análise.